Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então ao nosso conteúdo, continuação do nosso conteúdo de matemática do cotidiano, tá? Nós vamos começar a falar agora nesse próximo bimestre, tá bom, gente? Nós vamos falar sobre a proporcionalidade, tá? Nós vamos falar sobre regra de 3, mais especificamente, né? A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Talvez a regra de 3 seja a regra mais importante que a gente tem que ter na nossa vida, né? É aquela que a gente realmente tem que saber, porque muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia são baseadas nesse tipo de regra, nesse tipo de proporção, tá legal? Antes de falar como que faz, né, uma aula bem curtinha, antes de falar como é que você usa a regra de 3 ou não, tá? Eu quero te mostrar especificamente, tá certo? Como identificar que tipo de regra você tem que usar e que proporção que acontece ali, tá certo? Então vamos diminuir aqui, ó, e acompanha comigo. Olha só, nós vamos fazer o seguinte: quando a gente fala em proporcionalidade, tá? A gente tem que pensar que existem duas proporções distintas. Duas proporções distintas. Eu tenho a proporção direta e a proporção inversa, né? Mas o que é a proporção? Proporção é quando um valor está relacionado ao outro, né? Ou quando os dois valores são relacionados, eles aumentam, o outro aumenta, um aumenta, o outro diminui, aí já é uma relação de proporcionalidade mais inversa, né? Então, para você entender direitinho, né, você tem que pensar sempre assim: quando eu tenho uma relação direta, uma proporção direta entre duas grandezas, entre duas quantidades, significa dizer o quê? Que uma aumenta e a outra também aumenta, tá? A grandeza direta, ela é justamente isso. Ou posso pensar ainda que uma diminui, vou corrigir aqui, ó, uma diminui, a outra também faz o quê? Diminui. Diminui. Tá certo? Então essa é a relação direta, tá? Elas se relacionam diretamente, proporcionais. Aumenta, aumenta, diminui, diminui. E quando a gente tem uma relação inversa, tá? A gente tem esse tipo de relação aqui, ó. Uma grandeza, um valor, ele vai aumentar, o outro vai o quê? Diminuir. Ele diminui. Ou ainda, né, uma grandeza diminui e a outra faz o quê? Aumenta, tá? Então, é bem simples, a gente tem que tentar compreender, né, e observar se a relação que vai existir é direta ou inversa. Eu tenho que observar isso. Então, a princípio, imagina comigo, por exemplo, um carro andando a 60 km por hora. Né? Eu vou daqui para o carro do Rio Verde andando a 60 km por hora. Gastei 2 horas. Se eu for a 100 km por hora, eu vou gastar mais ou menos tempo? Eu vou gastar menos tempo, né? Eu aumentei a velocidade e diminuí o tempo. Então a relação entre velocidade e tempo é o quê? É uma relação inversa. As duas são inversamente proporcionais. Enquanto a velocidade de viagem aumenta, o tempo de viagem diminui. Se o tempo de viagem aumenta, é porque a velocidade de viagem diminuiu, tá? Um dos exemplos. Agora outro, quando você põe, vamos pensar assim, né? Vamos pensar em juros simples, tá? Quando você põe todo mês ali uma quantidade, né? Se você põe R$ 50, o juro vai ser rendido em cima de quem? De R$ 50. Então ele vai aumentando proporcionalmente. À medida que você deposita o dinheiro, a sua quantidade em poupança ela vai aumentando, vai rendendo mais. Um aumenta, o outro também aumenta. Isso é uma relação direta. Outra relação direta, com o passar dos anos, né, uma criança ela vai crescendo, a sua altura vai crescendo. Então, se passa um ano, a criança cresce um tanto. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quanto mais anos se passam, mais a criança vai ter crescido. Então, em geral, essa relação ela é o quê? Diretamente proporcional, tá? Então, para você calcular, né, existem algumas relações que você pode fazer. Para você calcular, você pode utilizar o que a gente chama de regra de 3. Tá? Você vai ter 3 grandezas, 3 valores, tá? E aí você vai descobrir o quarto valor, que é a relação, que vai ser guardado pela relação que existe entre as outras duas, tá?
A regra de 3 simples ela pode ser uma regra para grandezas que são diretamente proporcionais, que têm relação direta, ou aquelas grandezas que têm relação o quê? Inversa. Tá? A forma de fazer é bem parecida, mas muda um detalhe. Tá? Então pensa comigo aqui. Ó. Imagina que você... vamos imaginar assim que você percorre 2 quilômetros em 2 horas. Né? Eu percorro 2 quilômetros em 2 horas. Tá certo? Agora, se eu percorrer 5 quilômetros, quanto tempo eu vou gastar? Né? Ora, a relação entre distância percorrida e tempo, pessoal, é uma relação direta, concorda comigo? Quanto mais você anda, mais tempo você gasta. Não estamos discutindo em velocidade. Né? Então, vamos dizer assim que eu coloquei para você assim, o texto. Né? Olha, fulano de tal, ele andou 2 km, né? gastou 2 horas para percorrer 2 km. Se ele tivesse que ir para a casa do fulano, que é 5 km de distância, quanto tempo ele teria gastado? Né? Então eu organizei aqui no que a gente chama de regra de 3. Né? Então percebe que eu tenho aqui 3 valores. Né? Então aqui eu tenho a distância percorrida e aqui o tempo gasto. Né? Então olha só, eu andei 2 km em 2 horas. Agora eu vou andar mais. Né? Eu vou andar 5 km. Então o que eu vou fazer aqui do lado? Eu vou colocar uma setinha aqui, ó, por exemplo. Para dizer o quê? Que ele aumentou, a distância percorrida aumentou. E o tempo percorrido aqui, ó, em 5 km? Né? Eu quero saber o x, né, que é o quarto termo que está faltando. Mas ele vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai aumentar. Tá vendo que as setinhas para o mesmo lado, para o mesmo sentido, ela indica para você grandezas que são diretamente proporcionais? Não é? Nesse caso aí, ó, você pode simplesmente fazer o que a gente já está acostumado. Faz a multiplicação cruzada. Né? Então vai ficar, ó, 2 vezes x é igual a 5 vezes 2. 2 vezes x é igual a 10. X é igual a 10 dividido por 2. Isso é igual a quanto? 5 o quê? Horas. Então, se ele anda 5 km, ele vai gastar 5 horas. Tá? É proporcionalmente maior o tempo que se gasta em relação à distância. Tá bom? Agora, olha esse exemplo aqui. Ó. Olha esse exemplo que eu vou te dar. Né? Imagina que você está trafegando em uma pista a 100 km por hora. Tá? E você gastou, né, a 100 km por hora, você gastou 2 horas para chegar em determinado local. Tá? Se você tivesse andado a 50 km por hora, tá? 50 km por hora, qual seria o tempo que você gastou? Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a relação. Né? Vamos ver se é direta ou inversa. O tempo que eu gasto para viajar e a velocidade com que eu ando. Quanto maior a velocidade, menos tempo. Né? Então olha só. Quanto maior a velocidade, né, vamos colocar aqui, ó, velocidade, e aqui o tempo. Maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Tá? Então, por exemplo, você vai perceber que o tempo ele vai tender a aumentar. De 2 ele vai para 3, 4, 5, ele vai para maior. Né? E com a velocidade diminuiu, tá legal? Isso guarda uma relação entre elas de quê? Grandezas inversas. Professor, posso resolver a regra de 3 aqui simplesmente multiplicando cruzado, igual a gente faz? Não. Tá? A gente não pode fazer assim. Como é que você tem que fazer então? O que você sugere para a gente fazer, professor? Então, turma, na verdade, você não precisa, você nem pode multiplicar cruzado, né? Você vai multiplicar em linha reta. Tá? Você vai pegar esse vezes esse e esse vezes esse. Só quando a regra for o quê? Inversa. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais. Se elas forem diretas, cruz credo, multiplica cruzado. E se não for, multiplica em linha. Então vai ficar o quê? 100 vezes 2. Aliás, vamos fazer diferente. Vou começar pelo de baixo. 50 vezes x é igual a 100 vezes 2. Tá? Então, 50 vezes x vai ser igual a 200
passando aqui para cima, tá? Então nós vamos ter aqui x é igual a 200 dividido por 50, tá? Igual a quanto? 4 o quê? Horas, tá? Então quanto tempo eu vou gastar se eu viajar a 50 km por hora? 4 horas, tá? Percebe que aumentou aqui de um para o outro, né? Do tempo aumentou e a velocidade diminuiu, tá bom? Então quando você for calcular a regra de 3 e a proporção entre elas for inversa, um aumenta, outro diminui, ou diminui, o outro aumenta, multiplique em linha reta. Quando você tiver relação direta entre as grandezas que você já está trabalhando, tá? Uma aumenta, a outra aumenta, ou uma diminui, outra diminui, você pode multiplicar cruzado, tá? Então eu deixei para vocês agora uma série de exercícios, tá? Para você simplesmente aplicar essa regrinha aí, né? Para você aplicar como se trabalhar, como é que você tem que trabalhar com a regra direta, regra de 3 direta e inversa, tá? É muito recorrente, aparece demais em vestibulares e concursos e é importante para a sua vida, de forma geral, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi curtinha, mas a proposta é essa, tá? Depois da semana da publicação da lista, eu publico, na semana seguinte eu publico a resolução e vocês acompanham, tá? Se você quiser receber ela aí, é só você inscrever no canal, que aí quando eu postar você já recebe ela, né? Mas de toda forma eu publico nos grupos também, tá bom? Então pessoal, bom trabalho, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática do cotidiano.